E aí? Consegui? Tá certo? Ah, professor, está meio complicado. Então vamos começar a juntar as ideias, certo? Ele diz o seguinte, ó, vou reforçar, vamos reler a questão, tá certo? O texto seguinte é um extrato do testamento do senhor Astófilo. Aí ele diz, deixa um terço da quantia que eu tenho no banco a minha única filha. Então lembre, ele tem uma única filha, certo? Que é Minerva. E o restante, tá certo? A criança que ela está esperando, caso seja do sexo feminino. Pronto, ele diz bem claro. Entretanto, se a criança que ela espera for do sexo masculino, tal quantia deverá ser igualmente dividida entre os dois. Aí o que aconteceu? Nasceu gêmeos, um homem e uma mulher. Então agora, o que foi que aconteceu com essa divisão? Então vamos imaginar, então, olha aqui. Então nós temos aqui a herança. Então vamos imaginar que aqui eu tenho a herança. Então, aí você tem, na realidade, a filha. Aí vai dividir entre a filha. Vai ser dividido entre o neto, agora. Certo? E vai ser dividido entre quem? A neta. Pronto. Então, eu tenho filha, certo? Neto e uma neta. Se tivesse, olha, preste bem atenção, vamos fazer por parte. Se tivesse nascido o neto, vamos imaginar, primeiro, se tivesse nascido só o neto, o que aconteceria com a herança? Ele diz, olha, se tivesse o filho homem, então veja aí, ele diz, se eu tivesse nascido filho homem, seria dividido em partes o quê? Iguais. Se nascer o filho homem, em partes iguais. Então implica que se ela recebeu X, o neto também vai receber o quê? X. Pronto. Lembre, ele diz que vai dividir em partes iguais. Se nascer um filho homem, tá certo? Se o neto for homem, vai ser dividido em partes iguais. Então, a filha recebe X e o neto recebe X. Aí ele diz, se por acaso não nascesse filha mulher, a neta fosse uma neta, tá certo? Ela pregava, presta atenção, ó, se fosse a neta, deixa eu só aqui mostrar. Ó, minha única filha Minerva e a restante, tá certo? O restante, tá certo? Da criança esperada fosse do sexo feminino. Então implica que se ela vai receber, a filha, ó, Minerva, recebeu um terço, então a filha, neta, mulher, vai receber o quê? 2/3 da herança. Então implica que ela vai receber 2 partes da mãe. Então está aqui o segredo da questão. Se a mãe recebeu X, a neta vai receber o quê? 2x. Pronto, bem simples. Repetindo, a herança, nós temos aqui a herança, tá certo? Se eu tiver nascido um neto, se for neto, homem, implica o quê? Vão receber partes iguais. Se a filha recebeu X, o neto também vai receber X. Mas se não tivesse, se fosse filha mulher, se fosse uma neta, então implica que a mãe receberia 1/3 e a neta receberia 2/3. Então recebia 2 partes da mãe. Ora, então ficou fácil aqui. Então se eu juntar X mais X mais 2x, isso aqui é igual a quem? A herança. 3x, ó, 3x, então 4x é igual a quem? A herança. Então, implica que esse x, na realidade, representa quem? 1/4 da herança. Pronto. Ele diz, em termos da herança, se isso aqui é 1/4, então isso aqui é 1/4, isso aqui é 1/4, isso aqui representa 2, né, 2 vezes 1/4. Simplificando um pouco, né, simplificando um pouco, então na realidade isso aqui representa quem? Meio. Então, se a gente ler com atenção, lembre, isso é da herança, viu? Então, a filha Minerva recebeu 1/4 de fração da herança, o neto recebeu 1/4 e a neta recebeu
a metade, tá certo? Na divisão dessa herança. Então, vamos ver aqui o que ele pergunta. Ó, recebida por Minerva, que eu chamei de filha, certo? Por Minerva, que eu chamei de filha, certo? Seu filho, que eu chamei de neto, certo? E sua filha, que eu chamei de neta. Então, qual é a fração? A filha recebeu 1/4, né? O neto recebeu 1/4 e a neta recebeu 1/2. Então, ó, a Minerva, que é a filha, recebeu 1/4. O filho, que é o neto, recebeu 1/4, que é a filha, que é a neta, recebeu 1/2. Então, o item correto é D de dado. Como é interessante essa questão, tá certo? É só separar a situação. Nasce a filha, Minerva. Se nasce o filho, né, que é o neto, recebe a mesma quantidade da mãe. Mas se nascesse quem? A neta, que é a filha dela. A neta receberia quem? 2 vezes o que a mãe recebeu. Porque se um recebe 1/3, o outro recebe quem? 2/3. Então, questão seguinte. Nós estamos indo para a questão de número 122. Lembre, nós estamos abordando questões da Fundação Carlos Chagas. Tá certo? Aí você já começa a dizer, poxa, não, eu pensei que era coisa complicada, a matemática é simples. O que é a necessidade? É você querer. Isso faz a diferença. Então vamos nós. Ao ser contabilizados os dias de certo mês, em que 3 técnicos judiciários de uma unidade, tá certo, do trabalho regional, tá certo, regional do trabalho, prestaram atendimento ao público, constatou-se o seguinte: a razão entre o número de pessoas atendidas por Jazão e Moisés, nessa ordem, é de 3 para 5. O número de pessoas atendidas por Tadeu era 120% do número de atendidos por Jazão. O total de pessoas atendidas pelos 3 era... Então, está aqui as informações. Então, vamos pegar... Então, eu digo, nós temos o quê? Nós temos 3 técnicos trabalhando em empreendimento público, está tudo pronto. Olha, a razão entre J e M, então lembre, J e M, deixa aqui, a razão é 3/5. Pronto. O número de pessoas atendidas por Tadeu, ó, por T, então ele diz, ó, era 120% atendido por Jazão. Então, por J. Pronto. O total de pessoa atendida é 348. Então, vamos agora para os dados, para a resolução. Então, veja aqui comigo, tá certo? Passo a passo. Então, eu tenho, ó, lembre, eu tenho essa informação. A razão entre o número de pessoas atendidas por, ó, J, tá certo? Atendido por M, é igual a, tá certo? É igual a 3/5. Pronto. Nessa relação, sem dificuldade nenhuma, eu posso dizer que 5J é igual a 3M. Mas lembrando que isso aqui, você pode fazer da melhor maneira. Você pode também dizer que 3M é igual a 5J. Essa é a informação. A outra informação é que, ó, a outra informação é que T é igual a 120%, certo? De J. Pronto. Pronto. Outra informação. Daqui podemos trabalhar. Esse 120% eu posso botar sem problema nenhum. Então, 120%, ó, de J. Então, se eu simplificar um pouco, ó, simplificar um pouco, tá certo? Ou por 2, então, eu tenho que ter, ó, se eu simplificar por 2, aqui nós temos, né? Ou eu posso deixar aqui, 1,2J. Pronto. Então, eu evitei a simplificação, preferi deixar em forma de número decimal. Então, lembre-se, a decisão, certo? Sua. Então, deixei em forma de números decimais.
Qual é a informação também que eu tenho sobre os 3? Que J mais, certo? Mais M mais T, isso é igual a 348. Pronto. Com essas informações, eu tenho que trabalhar isso aqui. Então, o que eu faço? Eu tenho duas opções. Normalmente, o que os nossos alunos fazem? Tira o valor de J ou de M para substituir. Como já T aqui, se eu tivesse deixado em forma de fração, tinha que fazer a mesma coisa. Então, eu uso um artifício bem simplesinho, que nós temos trabalhado nas nossas questões. Eu simplesmente imagino multiplicando isso aqui por 3. Se eu multiplicar por 3, vai ter que ficar 3J mais 3M, isso é mais, né? Mais, certo? Mais 3T. Pronto. Não faço conta. Deixo indicado para diminuir, tá certo, os cálculos. Agora eu tenho duas opções. Ó, no lugar de 3M, o que eu faço no lugar de 3M? Certo? No lugar de 3M, eu coloco quem? Eu coloco 5J. Então, vai ficar 3J mais, ó, 3M, eu boto 5J. Então, 5J mais 3. Quem é T? É 1,2J. Então, dá 3 vezes 1,2, certo? J. Isso é 348, certo? O total é 348, né? Vezes 3. Aí, o que nós temos aqui? Essa soma. Então, vamos somar isso aqui, tá certo? Por quê? Porque nós temos aqui, só para reforçar, nós temos 3J mais 5J mais, ó, 3,6J. Isso é igual a 348 vezes 3. Só deixa indicado. Juntando agora, né, fiz as continhas, então vai dar 11, ó, 11, ó, 5, 3, 8, 3, 11,6J. Isso é igual a 348 vezes 3. Então, lembre, J é igual a 348 vezes 3, dividido por 11,6. 11,6. Então, o que nós fazemos aqui? Agora eu tenho que fazer uma continha. Então, me ajude a fazer os cálculos. 348 dividido por 11,6 dá exatamente 30. Ó, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 1, 3. Então, dá 30. Então, o nosso J é igual a 90. Pronto. Eu tenho essa informação. J, certo, é igual a 90. Certo? Então, pronto. Então, J é igual a 90. Se eu sei o valor de J, venho para cá, calculo o valor de quem? De M. Se eu sei o valor de J, venho para cá e calculo o valor de quem? O valor de T. Então, lembrem que eu tenho, ó, 5, o que nós informamos? Tá bom, ele está querendo comparar todo mundo, então eu tenho que saber os valores de cada um. Então, 5J é igual a 3M. Então, eu tenho que 5J é igual a 3M. Pronto. Outra informação que eu tenho, certo? Que, ó, a informação que eu tenho é que J é igual a 90. Então, J é igual a 90. Então, substituindo, o que nós vamos ter? Então, nós temos que 3M é igual a 5 vezes J, que é 90. Então, eu simplifico, crio o hábito de simplificar, certo? Então, eu tenho que M é igual a 5 vezes 9, 45, pode ser, sem problema nenhum, que são contas fáceis de fazer. Então, já poderia ter feito. Então, daria 5 vezes 9, 45, 450, dividido por 3. Então, na realidade, o nosso M é igual a
150. Pronto. Então, essa é a informação que eu tenho, os nossos cálculos, tá certo? Então, M é igual a 150. Então, lembre, eu já tenho J, que é igual a 90, já tenho M, que é 150. Então, você pode, sem problema nenhum, tá certo? Posso aplicar, eu sei, eu tenho essa informação, que, ó, que nós temos que T é 1,2 de J. T, ó, eu tenho essa informação, que T, certo? Então, vamos melhorar aqui, ó. T é 1,2 de J. Ora, Pacífico, isso aqui, Pacífico, é mais conta, concordo com você. Ora, nós sabemos que somando todo mundo tem que dar, né? Se eu somar todo mundo tem que dar 348, então eu simplesmente vejo o que que eu tenho aqui. Eu tenho, ó, J mais M mais T, J mais M mais T, J mais M mais T, tem que dar 348. Ora, nós temos essas informações, 90 mais 150 mais T, certo? Mais T é igual a 348, certo? Então, T vai ser 348 menos, olha aqui, menos 240. 90 mais 150, 240. Então, o nosso T vai dar 348 menos 240, então dá 108. Então, lembre, isso é a opção. Como resolver os cálculos, ninguém lhe ensina. Essa é a técnica que você usa. Então, agora, acompanhe seu material. Veja as opções, certo? Vamos acompanhar. Ele diz, Tadeu, tá certo? Atendeu a menor quantidade de pessoas. Tadeu, ó, a menor quantidade de pessoas. Não é verdade. Ó, não é verdade. Certo? Moisés atendeu 50 pessoas a mais do que Jazão. Ó, não é verdade. 90 mais 50 dá 140. Não, ele disse que é 50 pessoas a mais. Não é verdade. Jazão atendeu 8 pessoas a mais do que Tadeu. Não é verdade. Ó, atendeu com as pessoas a mais, ó, ele atendeu a menos, né? A mais, atendeu 8 pessoas a mais, não é verdade, tá certo? Moisés atendeu 40 pessoas a menos do que Tadeu. Moisés, tá aqui, ó, Moisés atendeu 40 pessoas a menos do que Tadeu, não é verdade, tá certo? Não, foram quantas? 108, então 42, né? 42, certo? Tadeu atendeu menos que 110. Pronto. Está aqui a resposta correta. Vamos lá, marcar o item correto, que é o item E. Então, veja comigo. Tadeu atendeu menos do que 110 pessoas. Ok? Então, lembre, essa foi a questão de número 122. Então, o item correto é o item E. Então, ora, quando eles trabalham uma questão dessa, na realidade ele está nos levando a resolver a questão toda, tá certo? E procurar a opção, e as opções envolvem todos os 3 elementos, ok? Então, lembre, como calcular isso aqui vai depender de você. Se você quiser fazer essas continhas, dessa maneira eu acho mais fácil, então faça. Então, lembre, a tua maneira de fazer é a mais importante. Quando você observar alguém fazendo uma questão, ou por acaso, eu não tenho ideia como resolver, alguém fez, tenta fazer de outra maneira, porque você vai encontrar uma maneira que identifica você, rápido, e isso vai fazer a diferença na hora da prova. Então vamos nós à questão de número 123. E diz assim, em uma campanha publicitária, foram encomendados em uma gráfica 48, olha aqui, 48 mil folhetos. O serviço foi realizado, certo? Então ele diz, o serviço foi realizado em 6 dias, são as informações. Utilizando 2 máquinas, certo? De mesmo rendimento, 8 horas por dia. Então a primeira informação, essa daqui. São 48 mil folhetos, tá certo?
eu trabalhei durante 6 dias, usando 2 máquinas e trabalhando 8 horas por dia. Dado o sucesso da campanha, uma nova encomenda foi feita, sendo dessa vez, olha aqui, dessa vez 72 mil folhetos, com uma das máquinas quebrada. Olha aqui, olha o meu problema aqui, olha o problema, uma das máquinas quebradas. A gráfica pontificou-se a trabalhar 12 horas, trabalhou 12 horas por dia, entregando a encomenda quantos dias? Então, pronto. Essa é a minha pergunta. Então, se nós começarmos a reler a questão, a entender melhor, tá certo? A questão, você vai ver que trata a questão de quem? De regra de 3. Então, vamos nós. Olha, você tem os folhetos, né? O que você tem mais? Você tem a ideia de dias. Pronto. O que nós temos mais? O número de máquinas. O número de máquinas. Certo? O que nós temos mais? Nós temos hora trabalhado por dia. Pronto. São 4 informações. Folhetos, dias, número de máquinas e horas dias. Acompanhe direitinho. Ele diz, na primeira sacada, primeira encomenda, são 48 mil folhetos. Quantos dias levaram para fazer isso? 6 dias. Quantas máquinas estavam trabalhando? 2 máquinas. Quantas horas foram trabalhadas por dia? 8 horas. Aí vem a segunda situação. Quantos folhetos foram encomendados? 72 mil folhetos. Certo? 72 mil folhetos. Tá joia? Então, aí eu pergunto, quantas máquinas? Uma máquina quebrou. Então, eu só fiquei com uma. Ele vai trabalhar quantas horas? Ele vai trabalhar 12 horas por dia. Então, o nosso amigo quer saber quantos dias vai demorar para entregar essa encomenda. Então, questão de, que a gente chama de regra de 3 composta. Primeiro, sacada, regrazinha da seta. Como é que eu faço? Coloco a seta vizinho à variável. Professor, Pacífico, essa seta poderia ser para cima? Pode, sem problema nenhum. Lembre, o nosso referencial é sempre quem? Aonde está presente a variável. A variável está falando em dias, então a minha seta tem que estar aí. E todo referencial tem que ser em relação a dias. Esquecendo, lembre, esquecendo o restante. Vou analisar de 2 em 2 grandezas. Então venha comigo. Você tem, vá para dentro do problema. Você tem 48 mil folhetos para entregar em 6 dias. Se você tem 72 mil, você vai gastar mais ou menos dias? Lógico, mais dias. Então as grandezas passam a ser grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Porque de 48 para 72 aumentou e aqui nós fizemos a previsão também que vai aumentar. Então esquece folhetos. Agora eu tenho máquinas e tenho dias. Máquinas com dias. 2 máquinas leva 6 dias para fazer esse serviço. Se eu tiver uma máquina, eu vou gastar mais ou menos dias? Lógico, 2 leva 6 dias. Uma máquina vai levar mais dias. Então diminuiu, cada produtividade, diminuiu quem? Quantidade de máquinas. E aqui vai aumentar a quantidade de dias. Então as grandezas a gente disse que são inversamente proporcionais. Então eu boto a seta ao contrário para caracterizar isso. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que têm comportamento contrário. Se uma aumenta, outra diminui, se uma diminui, outra aumenta. Essa é a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Então agora nós vamos analisar sempre onde está presente a variável. A variável está em dias. Vou relacionar com horas trabalhadas por dia. Se eu trabalhar 8 dias,
Ó, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu faço o serviço em 6 dias. Se eu trabalhar, presta atenção, se eu trabalhar 12 horas por dia, vou levar mais ou menos dia? Lógico que quando eu aumentar as horas por dia, eu vou diminuir a quantidade de dias. Então, aqui vou aumentar e aqui vai diminuir. Então, a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Lembre, questões de concurso. Lembre, grandezas diretamente proporcionais contêm o mesmo comportamento. Grandezas inversamente proporcionais quando tem comportamento inverso. Uma aumenta, outra diminui, uma diminui, outra aumenta. E tchê, tá certo? Então, vamos ver aqui o que nós temos. Então, como é que eu armo agora essas proporçõezinhas? Qual é a regra? Isola a razão que tem a variável. Isola a razão que tem a variável. E agora vamos multiplicar todas as outras razões depois da igualdade. Com detalhe, as setas nós temos que verificar, certo? Nós temos que verificar essa setinha aqui. Se essa seta está para baixo, então implica que todas as outras têm que estar no mesmo sentido dela. Se está para baixo, então todas as outras têm que estar para baixo. Essa daqui, ó, está no mesmo sentido. Então, simplesmente você repete a proporção. 48 para 72. Vai multiplicando, vezes. Essa seta, em relação a essa, está ao contrário. Então, o que você faz? Inverte. Se eu tenho 2 sobre 1, ó, 2 sobre 1 passa a ser quem? 1 sobre 2. Vezes. Em relação a essa seta, essa está ao contrário. Então, você inverte a razão. Então, fica 8. Né? 8 para 12, você tem. Então, se eu vou inverter, então vai ficar 12 para 8. Então, simplesmente agora, nós vamos fazer, certo? Uma simplificaçãozinha, no pituzinho gostoso. Então, aqui, eu já posso, ó, simplificar. Por 8 dá 1, por 8 dá 6. Né? 6 vezes 8, 48. Então, nós podemos também, ó, lembre, estou simplificando o mesmo lado da igualdade. Então, eu cancelo numerador com denominador. Mas quando eu tenho de um lado e do outro da igualdade, ou é numerador ou é denominadores. Então, eu posso simplificar por 6 dá 1, por 6 dá 1. Pronto. Então, eu posso agora simplificar, tá certo? Então, eu tenho por 12 dá 1, por 12 dá 6. 6 vezes 2, 12 vai 1, 6 vezes 1, 6 por 12. Então, pronto. Se nós multiplicarmos o que tem lá em cima e multiplicarmos aqui o que tem embaixo, o que nós vamos ter? Então, vamos ter x, ó, o produto, x vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então, dá x. Isso é igual, ó, 1 vezes 6, vezes 2, vezes 1. Então, dá 12. O que era o objetivo da questão? Se nós lermos com muita atenção a nossa questão, certo? O objetivo, ele diz, trabalhando horas por dia, entrega a encomenda. Então, essa encomenda, ela vai ser entregue, tá certo? Se você observar o item D de dado, certo? Então, nós vamos entregar essa encomenda 12 dias depois. Olha, se você observar com muita atenção, essas questões de regra de 3, tá certo? São questões que muitas vezes complicam. Porque você se apavora achando, porque são regra de 3 compostos, você tem muitas unidades, aí isso é complicado, pessoal. Não, não é assim. Porque, na realidade, você analisa como se fosse simples. De 2 em 2 grandezas. Então, não tem o que complicar. O que você precisa? Verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E assim, nós resolvemos a questão com segurança. E deixamos quem? Os outros para trás. Vá em frente.